Estamos em direto, mais uma vez, mais uma sexta-feira. Esta sexta-feira é especial porque é feriado e todos gostamos de um bom feriado, mas isso não é motivo e não deixam de haver motivos para protestar por ser feriado, não deixam de haver motivos de descontentamento por ser feriado e por isso, mais uma vez, estamos aqui a voz de protesto, como todas as sextas-feiras, eu, Domingos Carvalho, em conjunto com os meus espectadores, demonstramos os nossos motivos de descontentamento, porque todos queremos um país melhor, todos queremos um futuro melhor e com o rumo que estamos a levar não é isso que vai acontecer, porque Portugal continua extremamente endividado, continuamos a crescer a ritmos miseráveis, continuamos com cada vez mais pessoas em dificuldades, em necessidade. E, portanto, estamos aqui numa tentativa de tentar aumentar o sentido crítico dos portugueses, assim como a sua literacia financeira. Como sempre, de forma breve e descontraída, trazemos aqui alguns assuntos que eu considero importante e sei que muitos dos que estão a ver também, de certeza, consideram, porque são assuntos que impactam o nosso futuro. E dito isso, vamos começar, como sempre, pelas notas iniciais. E hoje vamos falar sobre os funcionários públicos e sobre a função pública. É algo que nunca se gosta muito de falar em Portugal, porque, caso não saibam, nós temos mais de 700 mil funcionários públicos. Quase 10% da nossa população trabalha para o Estado. Mas parece que para o governo PS não é suficiente, porque, e apesar de eu reconhecer que existe uma necessidade de não necessariamente contratar mais funcionários públicos, mas de reestruturar a função pública, o governo PS, como eu estava a dizer, prepara-se para contratar mais 8.100 funcionários públicos e com estas contratações vai bater um novo recorde. Portugal vai chegar vai possuir 740 mil funcionários públicos. Um recorde em Portugal e que é natural que todos os países precisam de uma função pública, mas não é natural que, e em muitos poucos países acontece, ter quase 10% da sua população a trabalhar para o Estado. Isto gera outro tipo de problemas, como a dependência do Estado, porque 10% ou esses quase 10% da população estão dependentes do Estado e sabem que é o Estado que lhes paga o salário. Isso, acreditem, que influencia muito, se calhar, o seu poder ou o seu X no momento de votar. Dito isto, avançamos para o segundo tópico das notas iniciais e eu hoje vou falar sobre a TAP. Como sabem, eu deixo aqui claro que eu sou um defensor das empresas, só não gosto quando as empresas que foram nacionalizadas começam a dar prejuízos. E neste caso a TAP nunca, ou foram muitos poucos os anos que deu lucros. E no ano de 2021, imaginem, teve um prejuízo de 1.599 milhões de euros. Quem é que vai pagar isto? São os contribuintes, são os portugueses. São os portugueses que têm um sistema de saúde a degradar-se, que vêm muitas das escolas onde andam os nossos jovens e a nossa população mais jovem com más condições e mesmo o sistema de saúde com más condições, mas nós preferimos injetar dinheiro em empresas que estão a perder 1.599 milhões de euros. E eu quero só deixar aqui um facto interessante em relação à TAP, porque a TAP até está a transportar mais passageiros comparado com períodos passados, está a aumentar as suas receitas, mas continua com prejuízos tremendos. E isto custa-me ver que o povo português, neste momento e no presente, é responsável por cobrir estes prejuízos, porque nós somos acionistas da TAP. Estou a ver um comentário do Bruno Oliveira, muito obrigado, deixa-me só ler rapidamente. A TAP, quando deu lucro, era privatizada? A TAP, quando deu lucro? Eu acho que a TAP, no ano que deu lucro, não foi privatizada, mas é óbvio que certamente terei a oportunidade para consultar. Obrigado, Bruno, pelo teu comentário. Mas, e terminando assim o segundo tópico das notas iniciais, vou avançar para o terceiro tópico e vou falar sobre as máscaras, porque eu, pessoalmente, já estou farto de usar máscaras. Por mim já tinha deixado o uso das máscaras há bastante tempo e essa é a norma em vários países europeus. Já deixaram o uso de máscaras para trás, porque já não há essa necessidade. Já todos percebemos que Covid é uma doença com que teremos de lidar no futuro e já a maior parte da população, pelo menos em Portugal, está vacinada, já não há grande risco de mortalidade e mesmo de infecção e, portanto, eu pessoalmente deixo aqui clara a minha opinião, que já não faz sentido, pelo menos para mim, o uso de máscara, mas
aqui o importante não é se faz sentido para mim ou para a DGS, neste caso, o importante é o que a ciência diz. E o que a ciência diz é diferente do que a DGS diz, porque a DGS e a senhora Graça Freitas, que é responsável pela DGS, diz que vamos jogar pelo futuro e então em Portugal vai-se continuar a manter o uso de máscaras. Mas, e à semelhança de vários países europeus, a ciência diz que já não é necessário o uso de máscaras. E portanto, eu deixo aqui a pergunta, até quando é que em Portugal vamos continuar a usar máscaras? Dito isto, avançamos para o quarto tópico das notas iniciais, de forma breve e descontraída, como sempre, mas a deixar claro os nossos motivos de protesto. E hoje eu quero deixar aqui claro mais um motivo de protesto, mas este é um assunto que me afeta, pelo menos a mim pessoalmente, e tenho a certeza que afeta a muitos dos espectadores que se queiram manter informados, e é cada vez mais frequência de artigos de opinião, e não só, mas de artigos informativos, que os jornais portugueses, os vários meios de comunicação em Portugal, é cada vez mais frequente publicarem artigos exclusivos. E eu compreendo isto porque, no fim de contas, esses meios de comunicação são empresas que têm que gerar receitas para conseguir suportar os custos e fornecer o serviço de informar a população. Mas isto numa população que já é notoriamente pouco informada, quer a nível financeiro, quer em outros níveis, e também numa população que é cada vez mais empobrecida, parece-me ineficaz, se o objetivo for partilhar a informação e divulgar a informação, parece-me ineficaz ter que pagar subscrições ou prémios mensais, como lhe queiram chamar, para poder aceder às notícias e manter-se informado. Portanto, isto aqui é algo que tem acontecido cada vez mais e é algo que eu também quero deixar claro que não é algo que particularmente esteja a favor. Também pode ser encarado como motivo de protesto, porque todos temos o direito à informação, todos temos o direito de nos manter informados, e isto não contribui necessariamente para esse direito. Dito isto, vamos avançar para os assuntos quentes da Voz de Protesto, o programa que tem como principal objetivo aumentar o sentido crítico dos portugueses e a sua literacia financeira. Neste caso, e neste assunto quente, vamos tentar aumentar o nosso sentido crítico, porque o assunto que eu vos trago aqui hoje é de uma importância extrema. Eu não sei se vocês conhecem o ex-ministro das Finanças, o deputado João Leão, que, como eu disse, era o ex-ministro das Finanças, mas 2 dias depois de abandonar o cargo de ministro das Finanças e passar esse cargo para o deputado Fernando Medina, numa também clara troca de favores, digamos assim, o deputado João Leão passou para vice-reitor do ISCTEC, o Instituto da Universidade de Lisboa. Este deputado, João Leão, que aprovou um financiamento de 8 milhões de euros a este instituto, vai agora dirigir esse mesmo instituto, ao qual foi aprovado um financiamento de 8 milhões de euros pelo próprio João Leão. Isto é inacreditável. Como é que nós podemos aceitar estes acontecimentos em Portugal? O problema é que nós aceitamos, porque Mário Centeno, por exemplo, e a situação não é exatamente igual, mas Mário Centeno transitou de Ministro das Finanças para Governador do Banco de Portugal. Fernando Medina, que eu ainda agora referi, transitou de ex-presidente da Câmara de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, para Ministro das Finanças. Que experiência é que este senhor tinha para ser Ministro das Finanças? Eu não sei, mas deixo aqui claro essa pergunta e este meu motivo de descontentamento com o facto de João Leão, que deixou de ser Ministro das Finanças para passar a ser vice-reitor de um instituto ao qual aprovou um financiamento de 8 milhões de euros. E andamos nós aqui a trabalhar todos os dias para tentar ganhar o nosso dinheiro, não é? Dito isto, avançamos para o segundo tópico dos assuntos quentes e da Voz de Protesto, o programa semanal, mais uma vez reforço esse tema, o programa semanal que tem como principal objetivo aumentar o sentido crítico dos portugueses. E neste tópico, no segundo tópico dos assuntos quentes, eu quero falar sobre o Orçamento do Estado e mais concretamente sobre a carga fiscal, que foi revelada há pouco tempo que em 2021 tivemos a carga fiscal mais alta de sempre, 35,8% do PIB,
Isto é escandaloso, é a prova que o governo socialista não redistribui riqueza nenhuma, apenas taxa e apropria-se dela. E eu quero deixar aqui claro o comportamento de alguns indicadores e de algumas variáveis e componentes que fazem parte do Orçamento de Estado, nomeadamente os impostos diretos. Os impostos diretos aumentaram ou variaram positivamente 10,6%. Isto representa uma variação na receita fiscal imensa. E prova disso é isso mesmo, e também prova disso é que o IVA, por exemplo, um dos impostos indiretos, variou 13,4%. O ISP, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, variou 7%. É engraçado constatar que houve impostos que variaram negativamente, como o imposto de tabaco, o imposto sobre os veículos. Presumo que as pessoas não tenham tanto dinheiro para comprar nem tabaco, nem veículos. Mas eu quero agora focar-me mais no Orçamento de Estado, porque este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado que foi chumbado o ano passado, foi chumbado e provocou a crise política que presenciamos e que levou às eleições e a esta nova legislatura. E este Orçamento de Estado é completamente desadequado à realidade que vivemos, assume taxas de inflação de 4%, quando nós já presenciamos em março taxas de inflação de 5,2%, como eu já aqui referenciei, assume uma série de indicadores, como eu digo, tão desadequados, e é este orçamento que este governo, conduzido por António Costa, é este orçamento que vai conduzir o país e vai governar o país nos próximos anos. Aliás, neste ano de 2022. E, portanto, eu quero deixar aqui o meu desagrado para com a aceitação deste orçamento, porque como temos uma maioria absoluta do Partido Socialista, este orçamento infelizmente vai ser aceito. Este orçamento é muito mau, ou é pouco bom para muita gente, digamos assim. Vai haver desdobramento no IRS, dos escalões de IRS. Vamos passar a ser um dos países com mais escalões de IRS. Em vez de simplificar, em Portugal complica-se a vida às pessoas. Já todos sabemos a trabalheira que é preencher o IRS. Vai ficar ainda mais complicado, porque com o socialismo a vida complica e não descomplica. E portanto, são estes os motivos de descontentamento e os motivos de protesto que eu quis deixar aqui claros hoje. Como todas as sextas-feiras estamos aqui para isso mesmo, para deixar claros os motivos de protesto e descontentamento e para tentar incentivar uma população mais crítica, mas também mais literalmente inteligente e com mais consciência financeira. Dito isto, termino a agradecer a todos a presença e as vossas visualizações, porque é para isso também que eu faço o programa, para ter pessoas a ver, acho eu. E portanto, termino a agradecer, a desejar a todos uma boa noite e, se acharem apropriado, partilharem a página para que mais pessoas nos comecem a ver e a apoiar o canal. Assim espero, e muito obrigado a todos, uma boa noite e com licença.